Refletindo com a Bíblia, sexta-feira, 9 de maio de 2025. Que a paz esteja conosco e o amor de Cristo nos una, e que o Espírito Santo envie a sua luz sobre nós, para que a gente possa conduzir esta palavra de hoje e viver uma vida em Cristo Jesus. Quero pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, para deixar o seu joinha para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que essas pessoas possam também ouvir a palavra de Deus. Aqui este canal é um canal onde está sempre focado na palavra de Deus e viver este momento da graça aonde o próprio Jesus nos pede a viver. Então nós vamos hoje também falar a respeito do Papa, que foi eleito. É preciso que a gente entre em oração, para que este Papa realmente está na nós católicos estamos nessa expectativa que ele dê continuidade àquilo que o Papa Francisco deixou aí nesse caminhar da Igreja. Vamos então para a leitura do livro. Hoje a gente só vai ler o livro para que não fique longo o vídeo. Vamos então para a leitura do Evangelho. O Evangelho é o capítulo 6 do Evangelho de João. Vai estar no versículo 52 ao 59. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si como é que ele pode dar a sua carne a comer. Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive em mim enviou e eu vivo por meio do Pai. Assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui a palavra do Senhor é bem clara, A Igreja Católica, ela celebra a Eucaristia, que na última ceia Jesus, ele deu a esse entender que a sua carne, a verdadeira comida, é o pão da salvação. Aquela ceia que ele se colocou ali não foi apenas uma simples ceia, mas sim a instituição da Eucaristia. E Jesus revela neste pão. Jesus se faz presença neste pão, a sua carne, o seu sangue. E muitas vezes nós negamos
nós não acreditamos na verdadeira palavra de Jesus, de comer da sua carne e beber do seu sangue. Às vezes a gente acha, e muitas pessoas acham, que é um sentido configurado em viver aquilo que Jesus viveu. Não. É realmente Jesus se coloca no pão, no alimento. Ele se coloca como um alimento que vai alimentar o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, que vai trazer para nós a vida eterna. Aquele povo que ele estava falando antes dele, todos morreram, mas ele veio para dar salvação, para dar vida eterna, vida plena a todos aqueles que estavam mortos. E depois da sua morte, todos ressuscitou. Todos ressuscitaram e todos ressuscitarão. Porque a gente já tem uma vida guardada em Cristo Jesus quando a gente crê. E o próprio Jesus, ele se doa como alimento. E muitas das vezes nós podemos dizer que é apenas o alimento da palavra. A gente não pode só alimentar da palavra. A gente precisa também alimentar do pão. Porque ele mesmo nos disse, ele mesmo nos fala, e está em todas as Bíblias, de comer da sua carne e de beber do seu sangue. Então a gente precisa, ter um pouco de compreensão sobre a luz do Evangelho, sobre a luz do Espírito Santo, sobre um dom do discernimento, um dom de ciência, para que a gente possa compreender. Somente sobre aquele que lê, que possa buscar o Espírito Santo, que possa buscar entendimento com essa espiritualidade, essa divindade de Jesus, tem que estar sobre a ação do Espírito Santo. E assim a gente pode compreender, o sentido da vida da igreja que tem mais de 2000 anos. Então a gente pode até dizer que a igreja, ela inicia com o próprio Jesus e ela vai até o fim com Jesus. Mas não diretamente no mesmo caminhar, pois tem muitas pessoas que pensam diferente, que andam no seu caminho diferente, que acha que a palavra diz isso ou diz aquilo outro, mas alimenta da palavra. E isso é importante também, porque se alimentando da palavra, você também firmará em Jesus. Você terá a sua vida salva por Ele, porque Ele também vai dizer que não existe outro nome na face da terra que salva. Não existe outro nome, não só na face da terra, mas também acima da terra, nos céus, e também abaixo da terra, no inferno, que salva, a não ser o nome Jesus Cristo, o Nazareno. Então a gente precisa, viver essa compreensão, viver também do alimento da Eucaristia e viver também da palavra e nos colocar num caminhar simples e eficaz. A igreja, ela vem caminhando nesses mais de 2000 anos sobre os apóstolos. Por isso de uma igreja católica apostólica. E aí vem romana, porque conseguiu então ali um pontifex, um estado em Roma. Tem muitas histórias que nos deixam assim triste por a gente não sentir a presença de Deus neste caminhar da igreja que conseguiu ali estabelecer a igreja que era peregrina, que era perseguida e que não tinha lugar e não era estabilizada.
Então ali se estabelece um lugar, se fixa pela própria divindade de Jesus, pelos próprios desejos do nosso Senhor e o nosso Deus. Então a gente vai compreendendo tudo isso porque teve muitos papas que não foram bons dentro da igreja. Nem todos os papas declarou a mesmo caminhar, o mesmo sentido em Jesus Cristo. Mas uma coisa ficou bem clara, que não se pode mexer na doutrina da igreja. Nenhum dos papas, bons ou ruins, conseguiram mexer na doutrina que é Cristo Jesus, que é o alimento da Eucaristia, que é a Santa Missa, que é a paixão e a morte de Cristo, que é a salvação em Jesus Cristo e que é viver no caminho. Nós temos agora um Papa, eu não sei aqui dizer o nome dele, mas ele se escolheu o nome de Leão XIV, e que a gente pode ver sobre a luz do Espírito Santo nesta primeira leitura que ele fez, né, que vai mostrando um caminhar da igreja, que nós expectativamente esperamos um caminhar como o caminhar de Francisco. E muitas vezes a gente pode então se colocar que a igreja ela precisa de um pastor que pastoreia a igreja como um todo o seu agir, com todo o seu pensar em todas as direções, em todas as nações, buscando a salvação em Jesus Cristo. E a gente também podemos ver que é preciso celebrar a vida, é preciso buscar a vida, né, em todos aqueles que estão vivendo os horrores desde na guerra, né, desde esse momento tão trágico que está acontecendo, mas também naqueles que hoje se denominam aí e numa grandiosa, como se pode se colocar, uma segunda nação, o LGBT. São pessoas, são seres humanos, com pensamentos completamente diferentes, são pessoas com doutrinas diferentes, mas são as pessoas que precisam de um caminhar novo, também de salvação, de um caminhar que se ame o nosso Senhor, o nosso Deus, que eles possam também receber a graça da misericórdia, a graça da salvação. Porque somos todos iguais, estamos todos procurando a uma salvação, um único nome que salva, e esse nome que salva é Jesus Cristo. Então esse caminhar desse novo Papa vai nos trazer muitas coisas, muitas divergências, porque hoje em dia muitos não aceitam, né, o homossexual como ser humano. E ele é ser humano, ele é também filho de Deus, ele é pecador, ele está vivendo no pecado, ele precisa ser resgatado, ele precisa ser salvo, assim como todos nós. Então a gente precisa olhar de um olhar diferente, de um olhar fixo no Evangelho, porque o Evangelho vai dizer que aquele que come a carne, aquele que bebe o sangue de Jesus Cristo, esse é salvo e esse tem a vida eterna. Como é a nossa interpretação do comer da carne de Cristo, do beber do seu sangue? Como é viver em Cristo? Como é viver para Cristo? Como é viver esse momento de cristão que se alimenta do nosso Salvador? Todos têm o direito de se alimentar e todos têm o direito de salvação. A gente possa, então, orar pelo Papa, pedir a
a forças do alto, para que ele vai enfrentar bastante dificuldade, bastante divergência nesse caminhar, assim como o Papa Francisco, mas encontrará força no Espírito Santo para caminhar firme nas pegadas de Jesus Cristo e de uma igreja peregrina e sinodal, que cuide dos rebanhos, que cuide dos cordeiros, que cuide das ovelhas, que cuide do planeta, que cuide da nação, que cuide de trazer a paz mundial que está em Cristo Jesus. E assim a gente possa viver esse momento de grande fé, esperança e expectativa nesse novo Papa. E também essa expectativa, essa esperança que a gente tem no novo Papa, vai nos levando a Cristo Jesus, ao nosso Senhor e o nosso Deus. Que a luz do Espírito Santo venha trazer, esse novo pensar, esse novo agir desta humanidade que está assim de uma maneira vivendo o egoísmo e vivendo também o ódio. Que isso possa afastar dos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre seja louvado.